A conversar conosco agora aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, sobre a reforma administrativa. Nós vamos falar com o relator da reforma administrativa, o deputado federal Darcy de Matos, que está em contato conosco. Hoje tem sequência do trabalho na CCJ, onde caminha essa proposta, né? Às 9 horas da manhã, às 11 da manhã e depois às 2 da tarde. Nós vamos ter representantes aí de servidores, né? E outros convidados também para debaterem a reforma administrativa que foi encaminhada, então, pelo governo federal para o parlamento, e o presidente da casa, né, o deputado Arthur Lira, deu sequência, então, nesse trabalho. Deputado, seja bem-vindo aqui para conversar conosco, o deputado federal Darcy de Matos, que é o relator da reforma administrativa. Já começo perguntando para o senhor acredita que dessa vez vai sair? Nós vamos ter a oportunidade aí, qual o prazo que o senhor estima para a aprovação da reforma administrativa, hein? Muito bom dia. Bom dia, Pedro Campos, Cláudio Humberto, a todos os ouvintes da Band no Brasil. Com certeza absoluta, acredito muito. Por quê? Porque nós temos, sabidamente, 350 votos na Câmara de deputados liberais que querem as reformas. Isso foi provado na reforma da Previdência. E nós já estamos realizando as audiências públicas, realizamos na segunda, na quinta, daqui a pouco vamos fazer a terceira. Na terça-feira, às 11 horas, o ministro Guedes estará aqui na Câmara dos Deputados para debater esse tema. Ele vem aqui para demonstrar o quanto essa reforma é importante para ele, para o presidente Bolsonaro, e para o Brasil e para o parlamento brasileiro. Essa reforma, eu vou apresentar o relatório no final da primeira quinzena agora desse mês de maio, e logo em seguida ela vai ser aprovada na CCJ, vai para uma comissão especial, e nós queremos ainda, sob a liderança do presidente Arthur Lira, aprovar a reforma administrativa no final do primeiro semestre e início do segundo semestre. E com certeza não só administrativa, também já está em curso aqui a reforma tributária. Essas reformas, elas são fundamentais para desinjeção o Brasil, para enxugar os entes públicos do Brasil e para modernizar, para adequar o serviço público aos novos tempos. Portanto, essa reforma ela vai andar assim, com certeza. Deputado, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. A gente sempre ouve, né, a história, e não é história, é uma constatação, né, de que, sobretudo a pelegada do sindicalista do setor público, pressiona sempre os parlamentares para amenizar, digamos assim, os efeitos de qualquer reforma que os afete, né? Mas que afete, sobretudo, os seus privilégios, suas regalias. Vivemos num país em que, sobretudo, a elite do serviço público, né? Eu não digo a maioria dos servidores continuam ganhando muito mal, recebem muito mal, mas a elite do serviço público, no judiciário, no legislativo e também no executivo, ganham muito dinheiro, multiplicam os seus salários com penduricalhos, etc. Eu queria saber do senhor o seguinte: hoje, tudo isso e o custo disso, né, há quem o estime em cerca de R$1 trilhão, tudo isso, o custo do setor público, né, acaba tornando qualquer proposta de reforma insuficiente, ainda mais esta que se destina a produzir efeitos para o futuro, não mexe nesse descalabro que existe atualmente. O que esperar de fato dessa reforma, hein, deputado? Muito bem, a reforma administrativa, ela promove em 10 anos uma economia de aproximadamente 300 bilhões de reais. E essa economia ela vai aparecer já a partir dos primeiros meses do ano que vem. Por quê? Porque exatamente nós vamos cortar benefícios, penduricalhos, e vamos criar um outro modelo de vínculo de servidor público com os entes públicos municipais, estaduais e federais. Ou seja, a reforma pega as três instâncias. E você tem razão, ela é necessária por quê? Primeiro, porque o serviço público ele é muito oneroso, ele é muito caro, não é? Ele é muito lento e ainda, infelizmente, dói dizer isso, em alguns lugares do Brasil ainda tem corrupção.
Então a gente precisa oferecer, modernizar para oferecer um serviço público de qualidade. E também essa reforma ela se faz necessária para que a gente possa ter dinheiro para no futuro pagar em dia o servidor, porque já tem estados que não pagam mais em dia, como é o caso do Rio Grande, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de mais de 200 municípios no Brasil. Agora, veja bem, a reforma é muito simples de nós entendermos ela. Ela não mexe, como você falou, em nenhum direito adquirido dos atuais servidores, ponto. Quer dizer, não há razão dos atuais servidores estarem xingando, reclamando, sabe? Eu tenho recebido no meu celular, servidor do Brasil inteiro, chateado. Não há razão, não vai mexer. Mexe no futuro, né? Não há razão. Agora, ou seja, não mexe nos direitos adquiridos dos atuais, que não são poucos os direitos, que não são poucos, mas não mexe. E você tem razão, porque a enfermeira, a professora lá do interior do Brasil ganha pouco, mas a média do salário do legislativo, executivo e judiciário é muito alto. Do executivo é 8 mil, do judiciário é 16, do legislativo é 20, passa de 20 mil, isso é um absurdo, né? Então, agora para o futuro, vamos fazer um corte radical a partir do ano que vem. Então, a partir do ano que vem, só vai ter estabilidade no emprego servidores de carreira de Estado. O que é o servidor de carreira de Estado? É o servidor que tem poder de polícia. É a polícia, são os fiscais, auditores, né? E para por aí. Quer dizer, é o servidor que tem a caneta na mão, que pode atuar, que pode multar, que tem poder de polícia. Essas carreiras elas vão ser definidas ou na PEC ou nos projetos de lei que virão para o Congresso, né, daqui a alguns meses, no bojo dessa reforma. Mas e a partir do ano que vem? A partir do ano que vem, Pedro e Cláudio, nós vamos criar um vínculo chamado vínculo por prazo indeterminado, ou seja, vão ser concursados. Não é indicação de padrinho político, não. Concurso público. Mas, a partir do ano que vem, os novos concursados, que não são de carreira de Estado, eles não vão ter triênios, não vão ter licença-prêmia, não vão ter progressões automáticas, porque hoje o médico que atende 5 por dia e o médico que atende 50, os dois progridem. Isso não é justo. E não vão trabalhar mais 40 horas, não. Vão trabalhar 44 horas, igual o trabalhador do comércio, da indústria. O que está de errado nisso? E não vão ter estabilidade, ponto. É o que o mundo inteiro moderno está fazendo. Quer dizer, não tem nada de errado, porque eles vão ter uma condição similar ao trabalhador da indústria e do comércio. Todo mundo é igual, ninguém tem sangue azul. Então, a ideia da reforma não é emparedar o servidor. A gente sabe da importância que tem o servidor para o Brasil. Agora, nós sabemos que existem exageros, sabemos que a maioria trabalha, mas tem um percentual que não faz nada, que não produz. E quando o seu gestor aperta ele vai lá e denuncia no Ministério Público por assédio no trabalho. Quer dizer, então, essa reforma ela é fundamental para os tempos modernos do Brasil, porque o modelo que está aí, Pedro, é um modelo gestado há 30 anos atrás, quando foi promulgada a Constituição. Ô, deputado, e o mundo mudou. Deputado, deixa eu te perguntar uma coisa. Sobre essa forma, né, de se avaliar o trabalho do servidor, né? O projeto avança nesse campo, vai ficar para o administrador público regulamentar as regras, porque a gente até tem hoje algum tipo aí de relatório de produtividade que é meio que para inglês ver, né? Vai ser algo sério? Como que vai ser medida a produtividade do servidor? Olha, a PEC ela insere a tese da meritocracia, que é o que a China já tem, já pratica há 600 anos, e outros países no mundo inteiro. Então, hoje, a avaliação, hoje já existe um mecanismo de avaliação que é para inglês ver, sabe? Como existe também a possibilidade do gestor demitir o servidor concursado. Mas são duas coisas que não funcionam. Portanto, nós vamos regulamentar o artigo 41, que é para criar um mecanismo sério para que o gestor possa promover o bom servidor, o médico que atende 50 por dia, e demitir o que atende 5. Mas uma informação,
A avaliação de gestão do servidor já existe. Só que é de brincadeirinha, porque a avaliação do servidor no Brasil hoje, a nota é 9,5, 9,6, 9,7, 9,8, é quase 10. Quer dizer, isso é uma brincadeira. Então, nós vamos inserir na PEC o mecanismo da meritocracia. Agora, o detalhamento da avaliação de gestão vem num projeto de lei posteriormente. Agora, deputado, a gente observa, assim, o senhor falando que não vai ter biênio, quinquênio, triênio, essas coisas todas que engordam, né? Mas há outras coisas que engordam os salários dos servidores, né? Sobretudo os servidores de elite. Nós temos gratificações de todo tipo, nós temos auxílio moradia, nós pagamos imóveis funcionais para diversos setores do serviço público aqui em Brasília, né? Nós pagamos para os parlamentares, pagamos para ministros de tribunais sabe, todos eles ganham muito bem. Portanto, são pessoas que precisam fazer como qualquer brasileiro faz, coçar o bolso e pagar o aluguel, né? Ou coçar o bolso e pagar a prestação da casa própria, se for esse o seu interesse. Esse tipo de privilégio vai ser mantido? Porque, assim, tem também auxílio paletó, há estados que pagam, há categorias que pagam auxílio jornal, auxílio livro. Quer dizer, até para suas excelências lerem, né, tudo isso é por nossa conta. Nós pagamos assinatura de TV a cabo, pagamos carro oficial, enfim, há salários diretos e indiretos que nos custam muito dinheiro, custa ao Estado brasileiro, né, ao pagador de impostos, custa muito. O que esperar disso? Como a reforma administrativa vai atacar essas mazelas, né, até jecas, que são conservadas no serviço público brasileiro? Muito bem. Eu inicio dizendo que eu não pego auxílio paletó, não uso auxílio doença que tem aqui na Câmara dos Deputados, uso o apartamento funcional porque eu não moro aqui. Eu fico 3 dias em Brasília, 4, agora na reforma 5 dias e volto para o interior. É um pouco diferente de um magistrado, por exemplo, que mora, né? Porque hoje você sabe que mora na cidade e recebe o auxílio. Eu não moro, eu venho para cá. Então, tento promover economia no dia a dia das minhas atribuições como parlamentar. Mas, veja bem, então, nós vamos, todos os penduricários, eles serão retirados dos futuros servidores a partir do ano que vem, como eu acabei de colocar, informando que o servidor terá uma condição muito similar ao trabalhador da indústria do comércio. Agora, você tem uma boa dose de razão. O governo mandou a PEC 32 para o Congresso, mas excepcionalizou, ou seja, não incluiu os servidores do Judiciário, do Legislativo e do Executivo. Todos os servidores estão inclusos, mas não incluiu especificamente os diplomatas, os ministros, os magistrados, os promotores e os parlamentares. Eles não estão incluídos. Eu consultei o governo disse que o governo entendeu que geraria um vício de origem para o executivo. Mas o parlamento pode incluí-los. E quero informar que já existe deputado colhendo assinatura para entrar com emenda, para incluir, inclusive, essas categorias que não são considerados servidores, mas são considerados instituições, órgãos, né? E no caso dos parlamentares, dos deputados parlamentares, já existe o deputado colhendo assinatura para apresentar a emenda. O senhor defende, deputado, a entrada deles na reforma administrativa? Para mim não há nenhum problema. Nós estamos discutindo, debatendo, não há nenhum problema. Eu acho que todo mundo tem que estar na reforma. Ponto. Agora, deputado, por que não contratar servidor público pela CLT? Qual é o problema? Veja bem, nós vamos criar, a PEC vem nessa linha. O vínculo vai ser vínculo por prazo indeterminado. É um vínculo muito similar ao CLT e que são os trabalhadores da indústria e do comércio. Quer dizer, a tua preocupação
está contemplada. Nós não entendemos que CLT teria a questão de outros benefícios, fundo de garantia, etc, etc. Então, nós vamos criar um vínculo diferente, vínculo por prazo indeterminado, que é um vínculo muito parecido ao comércio e indústria e ao trabalhador privado. Deputado... E estabilidade com concurso somente para a carreira típica. Tá. Deputado, tem algumas perguntas aqui, não vai dar para a gente fazer todas. O senhor já está convidado para voltar aqui no programa, porque nosso tempo está acabando. Prazer. Mas o Eduardo Castro, que é nosso jornalista, vai participar do programa a partir de agora aqui. Ele sempre chega às 9 da manhã. Ele veio ouvir na entrevista. Tem uma dúvida que é pertinente aqui que ele me passou. E ele queria perguntar para o senhor sobre os diplomatas, que o senhor falou aí sobre... aqueles que têm poder de polícia, né, que ficariam então com a estabilidade nessa reforma administrativa. Como é que fica a questão dos diplomatas? Eles estão inseridos aí nesse projeto? Olha, as carreiras típicas, os diplomatas a princípio eles nem estão na reforma. Como disse, o governo não os incluiu, né? Eles poderão ser incluídos. Agora, as carreiras típicas, nós vamos defini-las aqui. Vamos definir ou na PEC, há uma intenção das carreiras que se defina na PEC, porque daí dá mais segurança jurídica, fica na Constituição, mas o governo quer definir por projeto de lei complementar que virá para a Câmara. Agora, o que é carreira típica? É quem tem poder de polícia ou atua em área estratégica. Por exemplo, o Banco Central, eu tive uma conversa com eles e eles entendem que eles emitem moeda, que os técnicos lá atuam em área estratégica. Quer dizer, aí nós temos que se aprofundar para definir quais são as carreiras típicas. Debate pronto, eu posso dizer o quê? Que se enquadra as polícias, os auditores, mas tem aí os diplomatas, tem os advogados da AGU, tem, por exemplo, um pleito aqui dos oficiais de justiça, enfim, tem N carreiras. Agora, a definição de quais são vai ser um debate profundo e longo, né? Porque tem muitas carreiras que não são e querem entrar, querem ser tipificadas como carreiras típicas. Então, é isso que a gente vai definir aqui no Congresso Nacional. Com relação aos diplomatas, se eles entrarem, eles não estão inclusos. Se eles forem inclusos, aí eles teriam que ser inclusos e teria que ser discutido se são carreira típica ou não. Deputado, o senhor disse que a reforma não vai mexer em direitos adquiridos e tal, mas o que a gente tem é muita malandragem adquirida, não é, deputado? Que são essas coisas que eu falei para o senhor, eu lembrei aqui agora há pouco, com as quais o senhor concorda, evidentemente, ninguém está aqui para defender privilégios, né, nem muito menos o senhor. Mas essas malandragens adquiridas, né, esses penduricalhos, regalias, privilégios adquiridos, não tem jeito, deputado, de a gente se livrar deles? Que Congresso, que Câmara é essa, né? Nós vimos agora recentemente o líder do Podemos reclamar que o pedido de urgência não é o projeto está mofando desde 2016. O pedido de urgência para a votação do projeto que acaba com penduricalhos no serviço público está há 600 dias esperando para ser votado. O pedido de urgência, imagina, quer dizer, quando se trata de servidor público, né, de privilégios, regalias do setor público, o critério de urgência muda completamente, né, deputado? Não tem jeito de essa reforma incluir o fim de uma vez por todas com tantos privilégios absurdos? Deixa eu dizer, através desses benefícios que são automáticos para os atuais servidores, nós temos o chamado crescimento vegetativo da folha, que é absurdo. Aí, por exemplo, aí em São Paulo tem a universidade, a USP, eu tive informação que através do crescimento vegetativo, a folha com o custeio está maior do que o orçamento. Então tem prefeituras e instituições que estão nessa linha, não é? Nós temos, por exemplo, municípios que não sobram mais nada para investir. O dinheiro arrecadado ele é consumido somente na folha e no custeio. Muito bem, aqui nós temos quase 500 PECs que estão parados na Comissão de Justiça. Eu sou vice-presidente, segundo vice-presidente da Comissão de Justiça, junto com a presidente Bia Kicis, né, e o Marcos Pereira, e a gente está tentando dar celeridade aqui, porque é um problema do passado. Você tem razão, essa PEC, parece que é uma PEC, ela está
está aqui para ser pautado esse projeto de lei. Me parece que também tem PEC, tem projeto de lei que trata desse tema. Eles estão pautados e deveriam andar. Agora, existe uma tese: o ótimo é inimigo do bom. O governo entendeu que se nós mexermos nos direitos adquiridos dos atuais servidores, daí não passa a PEC, daí não passa nem a retirada dos atuais direitos adquiridos e nem o futuro. Então, a ideia é exatamente nós mantermos os direitos adquiridos e fazer uma linha de corte a partir do ano que vem em diante. E aí a PEC ela passaria com mais tranquilidade, com mais folga, teríamos a garantia de que ela temos a garantia de que ela passa no Congresso Nacional. Então, essa é a tese do governo e que tem uma certa razão, porque os direitos adquiridos serão judicializados e talvez a PEC teria dificuldade de tramitar e de ser aprovada na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional. Deputado, políticos mentem muito, né? Mas sindicalista, olha, os sindicalistas rivalizam nessa coisa. Quando dizem que políticos mentem, né? Na verdade, em muitos casos é uma injustiça, mas quando se trata de sindicalista é impressionante. Na entrada de Brasília, ali no Balão da Dona Sara, tem um outdoor gigantesco com 2 pelegos do movimento sindical conhecidos na cidade, denunciando, entre aspas, que a reforma administrativa vai acabar com a gratuidade do serviço público. Isso é mentira, naturalmente, não é, deputado? A reforma, de alguma maneira, prejudica o acesso gratuito da população ao serviço público? Não, olha, de forma alguma, porque se não tiver estabilidade, aí não vai ter mais qualidade. Olha, e onde é que está a ética? Quer dizer, as empresas não têm estabilidade e, no entanto, os trabalhadores, eles são dedicados. Os ACTs, professores no Brasil, que são em torno de 20%, não têm estabilidade e, no entanto, são professores dedicados. Então, a gente ouve alguns absurdos. Claro que jamais, isso é um absurdo. Eu recebi no meu telefone dizendo, deputado, e agora imagine sua cidade sem o gari. Para começar, os garis, a grande maioria, já estão terceirizados no Brasil. Imagine sua cidade, deputado, sem a professora, sem o médico, sem a enfermeira. E aí eu pergunto, e as professoras das escolas particulares não atuam com dedicação? Os médicos e enfermeiros dos hospitais filantrópicos, da Unimed, dos particulares, não atuam? Claro que atuam. Então eu tenho recebido assim, algumas inverdades apelativas que é para confundir a população. Não, isso nós não aceitamos. Nós temos que fazer um debate olho no olho, transparente, racional, e com certeza nós temos razão. É a hora de fazermos uma linha de corte. Ou nós mudamos, ou nós economizamos, ou nós modernizamos, ou então o Brasil vai parar no fundo do poço. E olha que com essa pandemia a situação não está fácil para todos, mas principalmente para os trabalhadores da indústria e do comércio, que milhões já perderam seus empregos. Quero agradecer ao deputado federal Darcy de Matos, que conversou conosco. Ele é o relator da reforma administrativa. Vamos falar mais para frente novamente, viu, deputado? Um abraço para o senhor aí, bom trabalho. Um grande abraço, muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Lembrando aos ouvintes aqui do Jornal da Bandeirantes, gente, que no próximo domingo o programa Canal Livre recebe o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Certamente a reforma administrativa vai estar em pauta junto com outros assuntos importantes do momento político que vivemos. O Canal Livre da Band, ele vai para o ar, você sabe, também aqui na Rádio Bandeirantes, né? Na manhã de segunda-feira, 1h30 da manhã, e no domingo à noite, às 8 da noite, na tela do Band News TV. Claro que os melhores momentos você também acompanha na segunda-feira na programação aqui da Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.